Boa noite, meu amado. Mais um domingo na presença do Senhor, onde nós temos a oportunidade, a rica oportunidade de estar na presença dEle. E hoje é um culto diferente, é um culto da família. E nós estamos num propósito, no mês de agosto é abençoar e servir. E eu fui procurar alguma palavra que pudesse trazer a bênção para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Como abençoador, como alguém que abençoa, eu preciso entender que existem princípios e eu preciso entender que existem casas que são abençoadas. E eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 17, 27, a palavra do Senhor traz algo tremendo ao nosso coração e eu gostaria de compartilhar contigo. A palavra diz assim: "Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre." Esse texto nos mostra uma oração, um pedido de bênção de Deus para a casa, para a casa. Esse é o que precisamos fazer todos os dias da nossa vida em relação ao nosso lar. Evitando tudo aquilo que traga verdadeiramente coisas ruins para dentro da nossa casa. Mas, quando nós temos oportunidade de trazer coisas boas para dentro do nosso lar, com certeza, esse tem que ser o prazer de cada um de nós para este momento, para as nossas vidas. Como é uma casa abençoada por Deus? Ela existe? Ela tem diferença? Como que funciona? Eu gostaria de compartilhar contigo 6 casas que no Antigo Testamento são provas que Deus tem prazer de abençoar o nosso lar, abençoar a nossa família. Eu quero começar falando da primeira casa, a casa de Noé, conhecida como a casa de salvação. Se nós olharmos, a família de Noé foi escolhida por Deus para ser salva do dilúvio. Através da geração de Noé, Deus renovou com a humanidade uma aliança. E foram toda a sua família testemunha do livramento que Deus deu para a sua casa e para a sua família. Sua família também foi escolhida para receber a salvação. Então, eu creio e trabalho para que verdadeiramente dentro da minha casa haja a conversão dos meus familiares. A salvação é a maior bênção que a família precisa. Nos dias de hoje, eu acho que verdadeiramente é o passaporte para uma família abençoada. Quando a salvação entra dentro da casa, nós temos certeza de que todas as bênçãos virão exatamente juntamente com ela. Numa casa abençoada, as pessoas são salvas. Esse é o principal. Segunda casa que eu quero compartilhar contigo é a casa de Abraão, a casa abençoada. Deus deu a Abraão uma bênção para a sua família e que deveria ser estendida não somente para os seus familiares, mas a Bíblia diz assim: "E serão abençoados todas as famílias da terra." Gênesis no capítulo 12, verso de número 3. E Deus lhe disse: "Sê tu uma bênção." Gênesis capítulo 12, versos 2. Precisamos parar de reclamar dos problemas, dos familiares e principalmente a começar a abençoar a vida que estão debaixo do nosso lar. O meu filho é benção, a minha casa é benção, o meu cônjuge é benção, a minha família é benção, os meus familiares são bênçãos. Quando nós verdadeiramente determinamos isso, que a nossa casa é bênção, com certeza as bênçãos chegarão sobre todos os nossos familiares. Muitas vezes queremos que os outros mudem primeiro. Lembre-se, é preciso ser uma bênção para então abençoar. Quando Deus falou a Abraão: "Sê tu uma bênção", em primeiro lugar ele disse a Abraão: você precisa ser uma bênção para poder abençoar outras famílias. Então, uma casa abençoada, ela tem pessoas que são bênção. Amém? Terceira casa que eu quero falar contigo é a casa de Arão, a casa de ministérios, a casa onde verdadeiramente Deus levanta na família de Arão, escolhido para exercer o sacerdócio. Todos os seus descendentes, a partir daquele momento, tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. A palavra no livro de Crônicas 24, 19 fala exatamente sobre isso.
um ministério especial de interceder pelo povo e viver em adoração contínua a Deus. Deus quer abençoar a sua família, a minha família, mas também Ele quer usar a sua casa para que outras famílias sejam abençoadas. Quando alguém pede, abre a tua porta para que eu possa colocar uma cela, abre a tua porta para que nós possamos fazer um trabalho da igreja, abre as tuas portas. Seja uma casa de ministério, seja uma casa onde a sua família e os teus filhos serão abençoados através do ministério de servir e adorar a Deus. Não deseje somente as bênçãos de Deus apenas para embelezar a sua casa, mas sim para servir ao Senhor. Uma casa abençoada tem um ministério de servir a Deus. Quarta casa, a casa de Josué, a casa da decisão. Diante da escolha entre servir a Deus e aos ídolos, Josué se mostrou irredutível e decidido. Mesmo que todos hesitassem, ele sabia que não poderia deixar de servir a Deus. E declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cabe a nós decidirmos se vamos ou não servirmos a Deus em nossas casas. Muitos ídolos ou coisas vãs entram na nossa casa para roubar a bênção de Deus. Mas devemos estar convictos que o Senhor tem o melhor para a nossa família. Uma casa abençoada, amado, é onde se decide a servir a Deus. Mês de agosto é o mês de servir e abençoar. Uma casa como a casa de Josué é uma casa que decide verdadeiramente ser e verdadeiramente abençoador e servir ao reino de Deus. Quinta casa, a casa de Obed-Edom, onde nós podemos verdadeiramente ver a prosperidade chegando sobre ele. O período que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus marcou um tempo de tragédias para o povo de Deus. Quando a arca foi devolvida, ele ficou na casa de Obed-Edom por somente 3 meses. E o resultado foi que aquela família prosperou profundamente durante esse tempo. Quando nossa casa se torna um lugar de adoração ao Senhor, logo tudo prospera, tudo dá certo, tudo que fazemos, o Senhor nos abençoa. Uma casa abençoada recebe de Deus a prosperidade necessária para qualquer tempo. Se nós olharmos para a casa de Obed, nós vamos ver que a sua casa era a pior casa daquele vilarejo. Uma casa à beira do caminho, uma casa caindo aos pedaços, uma casa que não tinha filhos. Mas quando Deus entrou naquela casa, durante 3 meses, trouxe prosperidade e trouxe a bênção para aquela família. Para terminar, eu quero falar sobre a última casa, a casa de Davi. Senhor, ela é conhecida como a casa da promessa. A família de Davi recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. E sobre essa família, a família de Davi, Jesus veio como filho de Davi, cumprindo o propósito do Senhor não somente para a sua família, para a família de Davi, mas sim para todas as famílias da terra, da humanidade. A sua família, ela não seguiu os caminhos do Senhor por muito tempo. Ela desviou alguns caminhos, mas o Senhor cumpriu a sua promessa, trazendo Jesus da linhagem de Davi, porque Deus tinha prometido que aquela família iria reinar para sempre. Jesus reina para sempre. E Ele quer reinar na sua vida, Ele quer reinar na sua casa. Eu queria dizer para você, busque viver o propósito de Deus para a sua casa. E nunca se afaste dos caminhos do Senhor. Uma casa abençoada sempre tem a promessa de Deus. Casa que abençoa e serve é a casa que está verdadeiramente sendo abençoada, sendo verdadeiramente próspera com Deus, sendo uma casa que toma decisão, sendo uma casa onde tem salvação, sendo uma casa onde a glória do Senhor cumpre as suas promessas. Como é a tua casa? Como tem sido a história da tua casa? Eu queria desafiar você neste mês, neste culto de família, a ter uma casa diferente para o Senhor. Quem sabe você diz assim, não está como eu quero. Eu queria dizer assim, e nunca estará como você quer. Esteja verdadeiramente como Deus quer para a sua família e para a sua casa. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa. Se você está perto dos seus agora, se reúne, nós queremos orar por você.
Queremos declarar as promessas do Senhor sobre essas 6 casas, sobre a sua vida, sobre a sua família, e pedimos que Deus reine verdadeiramente, trazendo bênçãos sem medida sobre a sua casa e a sua família. Soberano e eterno Deus, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, quando o Senhor falou, Pai querido, verdadeiramente para Abraão, que ele seria uma bênção, nós queremos que essa bênção, Pai querido, recaia sobre as nossas vidas e sobre o nosso lar. Nós vimos nessa noite 6 casas. Nós vimos a casa, Pai querido, de Noé, que era a casa de salvação. E nós desejamos que a nossa casa seja um lugar de salvação. Que os nossos entes queridos, Pai querido, encontrem salvação na pessoa de Jesus Cristo. Pai, nós vimos que a casa de Josué era uma casa de decisão. E ele tomou a decisão de servir a Deus sobre todas as coisas. E nós queremos, Pai querido, que neste lugar, na casa do meu irmão, na casa dessa irmã, seja um lugar onde as decisões sejam tomadas. Nós queremos também uma casa abençoada como a casa de Abraão, uma casa que se tornou bênção, mas abençoou outros lares, outras famílias. E nós pedimos que o Senhor venha trazer, Pai querido, verdadeiramente a bênção, Pai querido, sobre os lares aqui representados. Pai, nós queremos a casa como a casa de Arão, a casa de ministérios, a casa de sacerdotes, a casa de levitas, a casa de adoradores, que a tua bênção venha, Pai querido, com ministérios dentro deste lar, dessa família, sobre a vida deste marido, sobre a vida dessa esposa, sobre a vida desses filhos. Pai, na autoridade, no nome do Senhor Jesus, nós queremos a prosperidade que chegou à casa de Obed-edom. Exatamente quando a arca da aliança entrou naquela casa, a prosperidade chegou, e nós queremos que no nosso lar, da mesma forma, Pai querido, a tua bênção e a tua graça venha, Pai querido, sobre lares e famílias. E para terminar, Senhor, nós queremos que as suas promessas se cumpram, exatamente como tu cumpriste, Pai querido, a promessa sobre a família de Davi. Que a nossa família também seja um lugar de promessa, onde a tua bênção e a tua graça nos alcance. Que neste mês de abençoar e servir, a nossa casa, Pai querido, seja diferenciada, a nossa casa seja canal de bênção para este tempo, para essa comunidade e para essa igreja. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai querido, lares e famílias abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, gostaria de convidar você a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Nossos canais do YouTube, dê seu like, faça o compartilhamento, e eu tenho certeza que Deus vai fazer você, através deste compartilhamento, chegar ao maior número de pessoas possíveis. Em nome do Senhor Jesus, seja um canal de bênção, um abençoador neste tempo. Coloque a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquista, de paz e principalmente de saúde. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.